todos aqui nesta noite para as reflexões da noite de hoje. Que possamos nos manter na paz de Jesus. O tema da noite, como já anunciado, é esse: transtornos mentais, uma leitura espírita. Pelo título, nós já podemos fazer uma primeira leitura, então. Quando falamos em transtornos mentais, nós estamos falando daquelas pessoas internadas em manicômios, ou seja, aqueles denominados, entre aspas, loucos. Mas sim, transtornos mentais é um tema que a autora nos traz, baseado num livro, e que é interessante e importante para todos nós, porque ninguém está livre de ser acometido por um transtorno mental. Ou seja, no decorrer da apresentação nós vamos entender melhor o que são esses transtornos mentais e como é possível, como é fácil de todos nós sermos acometidos por esse mal. Então, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, a autora cita esse espírito logo no início do livro. Ele já nos dá uma dica em relação a isso, ao dizer que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Então, entre nós consideramos saudáveis, para chegarmos num desequilíbrio mental, é muito fácil, muito simples, e, portanto, ninguém está livre disso. Ou como diz o ditado, de louco todo mundo tem um pouco. Então é bem verdadeira essa expressão quando nós aprofundamos o estudo com base nessa autora, Sueli Caldas Schubert, através do seu livro que tem justamente esse título, esse tema, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. Esse livro é prefaciado pela mentora espiritual Edivaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles. E logo no prefácio, ela já nos traz essa introdução ao falar do livro e ao falar do que representa, de onde vem o motivo pelo qual nós nos desequilibramos mentalmente. Ao dizer que essas ocorrências infelizes decorrem da sua indiferença aos soberanos códigos da vida. Então, ao dizer isso, certamente todos nós podemos ser, ou já fomos, ou podemos estar num desequilíbrio, porque quem não comete erros, não é verdade? Então, todos nós estamos muito próximos dessa linha divisória que nos separa da sanidade e dos transtornos mentais. Para definir o que é transtornos mentais, a autora busca uma visão primeiramente científica e depois ela vai buscando reflexões espíritas, na ciência espírita, e vai nos trazendo uma forma muito simples de entender certas problemáticas vivenciadas na sociedade moderna. A enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos daí resultantes. Então, transtornos mentais são conflitos psicológicos que nós desenvolvemos em nós mesmos. Conflitos que nós desenvolvemos a partir de conteúdos, a partir de elementos que surgem na nossa mente e que nós não sabemos trabalhar. Então, essa dissociação, o que é? Entendemos por dissociação ou automatismo o fato de uma área uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal. Então, quando nós saímos dessa consciência normal, quando somos acometidos por conteúdos que nós não conhecemos normalmente, acontece essa dissociação, digamos assim, uma separação
da consciência normal em relação ao inconsciente. E aí podem ocorrer transtornos mentais, nem sempre, porque é normal que venham conteúdos desconhecidos no nosso psiquismo, mas quando nós não soubermos trabalhar esses conteúdos, poderemos sim transtornar a nossa mente. A pessoa mentalmente desequilibrada tenta se defender contra o seu próprio inconsciente. Há uma intensa luta intrapsíquica e isso é muito doloroso. Então são conteúdos do inconsciente. O consciente é aquilo que nós normalmente percebemos. E o inconsciente, que é muito maior, na verdade, do que o consciente dessa realidade que a gente vive, em certos momentos libera conteúdos para que sejam trabalhados no nosso consciente. No entanto, nem sempre nós sabemos fazer isso, ou temos o equilíbrio para digerir esses conteúdos que vêm à tona e que vêm para a nossa realidade diária, e aí entramos nessa luta intrapsíquica, dentro de nós, no nosso psiquismo, e isso muitas vezes se torna tão doloroso que acontecem certos desequilíbrios. Podem ser desequilíbrios momentâneos, mas às vezes desequilíbrios mais prolongados. E aí nós precisamos sempre perceber, fazer o autoconhecimento para que busquemos aí o tratamento para esses desequilíbrios. Então estamos sempre muito próximos dessas situações que ocorrem no nosso dia a dia. O inconsciente, segundo Jung, pode ser definido como a soma dos processos psíquicos que não são percebidos e, portanto, são inconscientes. Então, esses processos psíquicos, eles acontecem, justamente como já falamos, que vêm à tona, surgem conteúdos desconhecidos e que nessa soma do consciente nosso normal e com esses conteúdos desconhecidos, nós muitas vezes nos alteramos. Para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não causas. Então, esses transtornos, esses conteúdos que vêm e esses desequilíbrios que ocorrem, porventura, eles não são da atual existência, mas são conteúdos que existem no inconsciente de outras vidas, de outras vivências, em outras épocas, conteúdos mal vivenciados muitas vezes e que foram arquivados, estão no inconsciente, e para que possamos nos libertar deles, eles vêm na consciência e para que possamos então direcioná-los ou eliminá-los. Mas são sempre enfermidades com raízes profundas, com raízes em outras existências. E aqui nós vamos entrar em alguns tipos de transtornos, e aí nós vamos ver que são bastante comuns na sociedade atual. Os transtornos, por exemplo, de ansiedade. A ansiedade ela pode ser normal, até certo ponto é normal, mas se passa desse ponto, ela se torna patológica. Então, a ansiedade normal expressa uma inquietude interior, uma expectativa ou uma grande preocupação comuns a todas as pessoas. Então, a ansiedade ela pode ir até esse ponto, de ser uma grande preocupação. Até aí é normal termos essa ansiedade. Mas quando passa desse ponto, vai se tornar
uma ansiedade patológica. A ansiedade normal é a presença, que significa vitalidade. Pelo fato de estarmos vivos, só isso já é suficiente para termos certas ansiedades. É do dia a dia, é da nossa vida. É a resposta orgânica e psicológica para evitar ameaças. Então, é normal termos ansiedades justamente porque estamos sujeitos a certas circunstâncias e que essa ansiedade evita que passemos de alguns limites. Então, é normal que tenhamos ansiedade. Agora, quando passa desse limite, ela se torna patológica. Eleva-se acima do baixo nível de intensidade característico de sua função como sinal. E aí que se torna, nós vamos ter os transtornos. A ansiedade exagerada vai ocasionar transtornos, como por exemplo o transtorno de pânico com agorafobia. O pânico é o medo, a agorafobia é o medo de sair à rua, por exemplo. É um dos transtornos da ansiedade. Quando passa do ponto, se torna patológico. O transtorno obsessivo compulsivo, conhecido TOC. Então é um transtorno também da ansiedade, assim como o transtorno de estresse pós-traumático, também muito comum nos dias atuais, o estresse. Então são alguns tipos que no decorrer da apresentação nós vamos trazer, esclarecer um pouco melhor alguns pontos que a autora do livro nos traz para o esclarecimento. Ou seja, ela vai nos dizer que todas essas ansiedades transtornadas são transtornos neuróticos. Todos nós, afinal de contas, somos um pouco neuróticos. Quem nunca teve ou não tem neuroses de vez em quando? Então a neurose é um conflito entre o eu e uma força contrária relacionada aos conteúdos inconscientes. De novo, aqueles conteúdos, nós, quando transtornados, nós vamos ter as neuroses. Então, muitas vezes, nós, no dia a dia, somos neuróticos. Todo neurótico luta pela preservação e domínio da consciência e pela subjugação das forças inconscientes contrárias. Então, novamente aqui, é uma luta, porque nós não queremos alterar a nossa consciência, às vezes acomodados, quando surgem esses conteúdos, essas forças do inconsciente, nós não queremos trabalhar esses conteúdos, então nós nos esforçamos para subjugar, para deixar esses conteúdos aonde eles estão. Às vezes queremos evitar esses conteúdos. E aí nós nos tornamos neuróticos. Nós precisamos aceitar certas disfunções, digamos, para que possamos digeri-las, compreendendo esses processos como processos libertadores, porque na reencarnação nós certamente passamos por essas injunções, porque ao reencarnar, esse é justamente o objetivo, trazemos problemáticas de outras vidas e na atual existência nós precisamos trabalhar esses conteúdos, eliminando-os ou equilibrando esses conteúdos, essas forças que existem em nós, espíritos imortais que somos. A respeito de neurose, não podemos nos esquecer que raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. Determinadas manias e cacoetes podem expressar esses indícios. Então, quem também não tem, ou quem não conhece alguém
que tem certas manias. Claro que isso vai de um grau bem leve até um grau mais profundo, mais grave. Então, existem, né, e são normais que existam, mas que precisamos sempre identificar e procurar equilibrar, procurar a cura. E aqui no livro a autora traz um exemplo de uma mania, de uma jovem que vestia 3 blusas para sair à rua. Caso contrário, ela não se sentia em segurança. Ela tinha muito medo de sair à rua e só se sentia segura depois de vestir 3 blusas. E não era por causa do frio, porque a autora ela é mineira e é um caso conhecido dela lá. São fatos reais que ela traz no livro. Então, não era o caso de sentir frio, mas ela se sentia insegura se ela não colocasse 3 blusas, 3 peças de roupa para sair à rua. Então é uma mania que ela tinha. Depois disso ela fez um tratamento e voltou à normalidade. O neurótico é antes um espírito calceta, em inadiável processo purificador, reencarnado para ressarcir ou recambiado a reencarnação por necessidade premente de esquecer delitos e logo repará-los. Então, novamente vem essa ideia de repararmos erros do passado. Somos todos espíritos devedores e por isso que estamos aqui. Somos ainda imperfeitos e esses processos são, de certa forma, normais que aconteçam porque é para o nosso bem. No fundo, é para a nossa libertação. São conteúdos, são conflitos que nós precisamos aprender a trabalhar para nos livrar deles, para que nós nos tornemos pessoas, né, espíritos melhores, mais livres, mais purificados. Então, é a chamada expiação. Os processos são expiatórios. São conteúdos arquivados e que precisamos trabalhar e muitas vezes passamos por problemas até mais sérios, mais graves e por isso que são expiatórios. Mas só depois de eliminar, de equilibrar esses processos é que nós estaremos aptos, prontos para reparar daí os nossos erros, ou nessa própria existência ou em futuras existências. Então é todo um processo que é delicado, é longo muitas vezes, mas que nós precisamos estar sempre atentos e voltados para o tratamento, para não descuidar dessa área mental que é muito importante. O transtorno do humor é um outro tipo de transtorno, ou também conhecido como transtorno bipolar, que aí vai da depressão à mania. Os termos aqui eles diferem um pouco. A gente precisa entender os termos para entender também essa problemática. Então, na depressão, a pessoa sente tristeza exagerada e desânimo. E na mania, nesse caso do bipolar, um aumento da energia e euforia anormal. Então, vai de um extremo para o outro, o bipolar. Então, no caso da depressão, é uma tristeza, desânimo, e num outro momento, essa mesma pessoa pode viver o outro lado, no caso da mania, e daí é uma energia, uma euforia exacerbada. Ou seja, a euforia aqui como um estado acelerado ou irritado. Então, esses processos, a nossa ciência médica, ela ainda não... As causas desses transtornos são ainda desconhecidos, dizem eles. No entanto, nós, através da ciência espírita, aprofundando melhor, considerando as várias vidas que nós vivemos, fica mais fácil
de entender esses processos. E aqui também o livro traz um exemplo de um senhor de 60 anos que era bipolar e que ia desse estado, às vezes depressivo, que não queria fazer nada, totalmente desanimado, e aí procurava algum tratamento, melhorava, e em outros momentos ia para esse estado de mania, onde ele ficava acelerado. Ele se sentia como um jovem de 20 anos, queria fazer de tudo, se vestia que nem um jovem, saía de carro em alta velocidade e assim por diante. Em outros momentos voltava ao estado depressivo. Então são transtornos que nós podemos ser acometidos e que tem tratamento, podemos tratar através da ciência médica e também através de terapias. Mais adiante nós vamos apresentar essas terapias. O transtorno do humor na visão espírita. O mau humor, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Então, o mau humor, às vezes as pessoas são mal-humoradas não porque querem ser, mas é um transtorno, também um transtorno mental. E aí, às vezes, começa bem sutil, vai se agravando até chegar num estado mais grave. Às vezes a própria pessoa nem percebe. Então, é um caso bem comum também nos dias atuais, né? Então, se alguém lhe dá um bom dia, a pessoa já pergunta, bom dia por quê? Então, transtornada que ela está no seu mau humor. Então, precisamos sempre estar atentos para isso e buscar nos equilibrar, porque são distúrbios emocionais que todos nós podemos estar acometidos. Se nós não estamos bem, começamos a nos desequilibrar, pode ser que a gente comece a desenvolver esse mau humor e às vezes nem percebemos. O toque na visão espírita, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessivo aqui não é no sentido de obsessão, de influência espiritual. Obsessivo no sentido da pessoa ser exigente com ela mesma. Então, daí a necessidade do mecanismo evolutivo de expulsão das energias antigas encravadas no espírito ou zona do inconsciente. Quando esses blocos de energia em escoamento atingem a zona consciente, podem mostrar-se de modo variado e quase sempre extravagante. Na conjuntura psicológica, representa drenagem de energias. Então, as pessoas que têm, desenvolvem o toque, também, fica claro, são conteúdos que vêm, são energias armazenadas e que precisam ser eliminadas e que vêm à tona para isso, para esse fato. No entanto, claro, pode haver aí também o desequilíbrio se tornar uma coisa muito grave até. Então, também o livro traz um exemplo de toque, né, de uma senhora, de uma mulher que tinha a mania, né, o ritual de limpeza. Ela começou um processo até bem simples, né, da vontade, da necessidade de lavar as mãos constantemente. E esse processo foi se agravando. Ela passou a lavar as mãos com álcool, com outros produtos, até que as mãos ficaram já manchadas de tantos produtos. Ela começou a lavar o chão, as paredes, colocou luvas nas mãos, não tirava mais as luvas e chegou a borrifar a casa toda
inclusive as paredes com álcool para desinfetar. Então era o transtorno obsessivo compulsivo que ela tinha em relação à limpeza, achando sempre que ela estava contaminada, que as coisas, os objetos estavam contaminados. Então às vezes começa simples, começa aos poucos. Se a pessoa não procura recursos, não identifica esse mal, os familiares podem levar a processos bem profundos, bem graves. O pânico, na visão espírita, e aí esse pânico que o livro traz já difere um pouco desses outros processos, porque até aqui nós falamos, vamos dizer assim, problemáticas da própria pessoa, de conteúdos armazenados e que vêm à tona e que podem desequilibrar. Nesse caso do pânico, já é um processo obsessivo. Claro que todos os outros processos certamente têm também alguma influência espiritual, porque quem está desequilibrado abre brechas para as influências. Então, sempre há também os obsessores ali agravando ainda mais aquela situação. Mas nesse caso aqui que o livro traz do pânico, são ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Então, a gente pode ter uma ideia do que as influências espirituais dos obsessores podem causar na nossa vida. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo clichês de imagens ameaçadoras. Então, o pânico, tem muito medo de alguma coisa, são clichês mentais, imagens colocadas ali na mente da pessoa por espíritos obsessores e que levam, vamos dizer assim, a grandes problemas a essa pessoa que tem essa influência, porque o medo, esse pânico, ele é quase que irresistível. Emergem produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontrolável. Então já não tem mais o controle da situação, tal a influência espiritual desequilibradora aí na mente dessa pessoa, desse espírito. Então são todos processos que certamente eles se instalam, o início sempre é muito sutil e que vão se agravando aos poucos e que podem e devem, claro, serem tratados. Primeiro pela medicina humana, todos nós que temos alguma problemática, algum desequilíbrio, para tratar daí muito mais o sintoma, né, do que propriamente a causa, a gente busca os recursos da medicina. Então, tomar uma medicação, enfim, tudo isso é muito válido e é preciso que a gente faça, é sempre recomendado. Mas tem outras terapêuticas, como a terapêutica espírita, e vai trabalhar e vai agir nas causas profundas, porque esses transtornos não estão na vida atual. Tudo que a gente vivencia na atual existência e nas outras existências, tudo está ali arquivado, fica arquivado. Em algum momento nós vamos acessar esses arquivos, é necessário que façamos isso. Eles vêm, às vezes, mesmo que a gente não queira, eles vêm à tona para serem trabalhados, para fazermos a catarse, eliminar esses processos, esvaziar o nosso eu de conteúdos perturbadores que nós trazemos na nossa inconsciência. Então a terapêutica espírita, ela é muito válida. Diz a autora que é uma terapêutica simples e bela,
e que é basicamente sobre 3 aspectos básicos, começando pelo passe. Então, o passe é uma terapêutica muito válida nesses casos. Nós podemos e devemos procurar uma casa espírita para fazer o atendimento fraterno e identificar em nós ou em algum familiar essa problemática e sermos encaminhados para os passes, para o tratamento nas causas dessa problemática. E também através da desobsessão. Porque como são causas profundas, ou pode haver algum irmão infeliz, menos feliz, que nos acompanha e que agrava esse processo, então esse espírito também é esclarecido, orientado e encaminhado para tratamento. Então, essas problemáticas tendem a amenizar quando tratamos desta forma. Mas o principal de tudo é a transformação moral. A nossa mudança de atitude, a partir desses conteúdos, identificando os conteúdos, trabalhando à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, na prática do bem, moralizando a nossa vida, a nossa conduta, nós certamente conseguimos um equilíbrio melhor e aí tendemos a ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. A terapêutica espírita alcança o eu profundo, trabalha com as causas e não com os efeitos, a fim de que a cura seja completa e definitiva. Então, trabalhar as causas é fundamental. Se nós procuramos apenas a medicina tradicional, nós vamos tratar os efeitos, os sintomas, e não as causas. Então, através dos passes, por exemplo, nós conseguimos tratar as causas, porque os espíritos vão identificar em nós a nossa real necessidade e vão aplicar as energias, a medicação que nós necessitamos para o nosso espírito. A cura está condicionada ao mérito do enfermo. Muitas vezes nós queremos resultados rápidos ou imediatos e não conseguimos. E às vezes nós nos desiludimos. Nem sempre é um processo de cura, de melhora rápida. Precisamos persistir nessa busca, porque vai depender muito do nosso mérito, como nós falamos, da nossa transformação moral. Se nós não mudarmos a nossa conduta, a nossa atitude, nosso equilíbrio para melhor, vai demorar para sentirmos os efeitos positivos. Quando nós nos melhoramos, nos equilibramos, nós buscamos as terapêuticas, mas auxiliamos nesse processo através da nossa vontade, da nossa mudança, da nossa transformação interior, facilita e nos auxilia muito. E aí entra também o exercício do perdão, porque como nós já falamos, todos nós somos espíritos calcetas, ou seja, somos imperfeitos, temos muitos conteúdos ainda perturbadores em nós e precisamos então do perdão e do auto-perdão, compreendendo todo esse processo para que possamos nos libertar de fato desses conteúdos que existem em nós. É preciso ainda enfatizar um ponto fundamental para que a libertação se torne uma realidade. Referimos-nos ao perdão. Perdoar tem sido um dos maiores obstáculos para uma decisiva mudança para melhor. Então, se nós queremos melhorar, precisamos exercitar o perdão. O perdão é um ato que envolve razão e emoção. Não é algo tão fácil, às vezes tão simples, porque é um processo, é um evento que nós precisamos também aprender a perdoar. É um exercício, o perdão. E aí a autora faz
uma analogia aqui, uma reflexão em relação a Deus, né? Deus é imutável, não muda, não fica alegre ou triste, ofendido ou magoado, e muito menos irritado ou irado. E a pergunta: Deus perdoa ou Deus castiga? Deus não perdoa e nem castiga. Por quê? Deus não se ofende com os nossos erros, pecados, agravos, desacertos, simplesmente porque Ele não é ofendível. Então é uma ilusão, se a gente acha que ofende a Deus, fez alguma coisa contra Deus e por isso que nós nos desequilibramos. Na verdade, os nossos erros são sempre perante a lei divina e não com Deus. Porque Deus é inatingível, Deus é perfeito, é o ser supremo e que tudo criou, então é inatingível. Nós, quando denegrimos a lei divina, nós cometemos mal a nós mesmos, nós nos desequilibramos, nós é que guardamos os conteúdos deletérios dentro de nós mesmos e depois precisamos refazer essas alterações da lei. E aí, muitas vezes, nós não suportamos esses arquivos por invigilância ou por descuido, por falta de buscar o nosso equilíbrio, de buscar a ajuda que nós necessitamos. E ela vai nos trazer aqui no livro alguns exemplos para seguirmos de posturas, de posturas diante dos conflitos, diante de tudo que a gente vive, porque o nosso mundo ele é muito ofensivo, ele é muito agressivo e nós a todo momento podemos ser acometidos por problemáticas, por ofensas e assim por diante. Então, em primeiro lugar, ela cita Jesus, que é o nosso paradigma, nosso modelo e guia. Jesus um dia esteve diante de Pôncio Pilatos, cara a cara. E ali ele foi julgado pela opinião pública. Ele foi comparado com Barrabás. Logo, Jesus, que foi a figura que só fez o bem. Nunca cometeu um erro sequer. Como espírito puro, nosso irmão maior, só exemplificou coisas boas, ensinou virtudes. No entanto, estava ali diante de Pilatos, sendo comparado ao maior criminoso da época, porque Barrabás havia cometido todo tipo de crime, estava sendo ali julgado. Qual foi a atitude de Jesus? Ele se manteve em silêncio, não pronunciou sequer uma palavra, ele ficou ali só ouvindo, porque não havia palavra que ele pudesse dizer, ou ele não procurou justificativas ou se justificar diante das acusações que ele fazia. Então essa é a postura melhor. Muitas vezes o silêncio, mesmo que a gente sofra injúrias, ofensas, é melhor calar do que tentar se justificar. A nossa postura é sempre de se justificar, de querer esclarecer as coisas, e nessa tentativa a gente acaba se igualando, aceitando a ofensa, aceitando aquilo que tentam nos impor, a gente acaba se igualando. E o silêncio, nessa postura de paz, de tranquilidade,
ficamos imunes a aquilo que vem de fora. Outro exemplo é Gandhi. Quando indagado, após sofrer sucessivas perseguições e prisões, se havia perdoado seus algozes, respondeu que nada havia a perdoar, pois ninguém lhe ofendera. Então ele se colocou numa situação, foi sempre perseguido, muitas vezes preso e acusado injustamente. E quando ele é perguntado, ele diz: não, ninguém me fez nada, não tenho que perdoar ninguém. Então é uma atitude, na verdade, de autodefesa. Quando nós não aceitamos as ofensas, as injúrias, nós estamos livres dela. Allan Kardec também tinha uma postura semelhante. Ele dizia: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingir. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então ele se colocava numa condição acima, e aquilo que vinha, das acusações não o atingia. Ele se colocava numa situação de preservação. Chico Xavier tinha a mesma postura. Quantas vezes foi acusado de enriquecimento através das suas obras, e ele nunca teve uma atitude, uma tentativa de se defender das acusações. Muitos diziam: Chico, por que você não se defende? Vai lá e explica, vai lá e diga que você não usufrui da venda dos seus livros. E ele nunca fez isso. Ele sempre ficou em silêncio, trabalhando para o bem, sem dar explicações para as acusações. Então essa seria a mensagem de Jesus, que é realmente o nosso maior modelo, é o guia que nos traz tanta luz, nos traz esse caminho tão seguro, porém mais estreito, mas um caminho muito seguro para que possamos seguir essas pegadas luminosas e assim alcançar objetivos, metas muito maiores para todos nós, que possamos nos manter sempre nessa paz.